Olá, amigos da Save Tension, Márcio Canta aqui, tudo bem? Live especial, os dados que revelam o futuro e os agentes que o constroem. Por que é tão importante falar sobre dados? Porque se a tua empresa não gera dados, ela está fazendo alguma coisa errada. Mas mais errado ainda é você gerar os dados e não olhar para os dados, entender os dados e usar os dados a seu favor. E é isso que a gente vai falar aqui hoje nessa live. Para começar, eu preciso que você entenda o seguinte. Os dados que eu estou falando aqui não são quantas curtidas você teve, não são quantos comentários você teve, não são quantos compartilhamentos você teve na tua rede social. Isso aí a gente costuma ouvir falar por aí que são métricas de vaidade. Eu até discordo disso, porque isso aí é importante. Porque quando você começa a medir isso aí, você começa a entender como é que está o engajamento da tua rede social, como é que estão as coisas funcionando dentro do teu negócio. Já são alguns dados importantes que você precisa estar olhando, mas não com um olhar de crescimento, não com um olhar de melhoria, não com um olhar de ser aqueles dados fundamentais, que a gente chama de indicadores-chave de performance. Na verdade, o nome é KPI, indicadores-chave de performance, para eu entender o que está acontecendo dentro da minha empresa. Então, pensando nisso, vou começar falando para vocês um pouco mais o que é o SOIA. SOIA, Sistema Operacional com Inteligência Artificial. Quando nós desenvolvemos o SOIA, nós temos aqui alguns pilares que ficam do lado esquerdo, pessoas, processos, estratégias, ferramentas, distribuição e retenção. Cada uma desses pilares aqui é um cérebro. Esse cérebro ajuda a entender melhor como que eu atuo em cada uma dessas partes. Depois, do outro lado, nós temos as ferramentas de tração. OKR, HeavyOps, DevOps, Growth, GTM e Data Intelligence. Hoje nós vamos falar sobre Data Intelligence, inteligência de dados. Por que a gente precisa ter inteligência nos dados? O que isso ajuda a minha empresa para que eu possa melhorar e crescer a minha empresa olhando para os dados da minha empresa? Então, eu vou começar a falar para vocês sobre o cérebro de dados. O que é o cérebro de dados? O cérebro de dados é um agente que a gente criou, e esse agente que a gente criou, ele tem ali dentro dele 3 outros agentes para ajudar no desenvolvimento da nossa empresa, para ajudar para que a gente possa entender melhor como que funciona isso. Então, o cérebro de dados, que é esse agente que a gente está falando aqui, ele vai diagnosticar tuas dores, ele vai entender o que você precisa fazer na tua empresa para melhorar a tua empresa, ele vai ter ali um olhar para que ele possa entender melhor o que você está fazendo. Então, vou compartilhar a tela com vocês aqui. Eu sou basicamente o diretor de inteligência do seu negócio dentro do ecossistema SOIA. Minha função é pegar seus dados, suas métricas e o contexto do seu mercado e transformá-los em clareza, em decisão estratégica e em previsibilidade real de receita. Na prática, eu identifico o principal gargalo, explico a causa raiz, projeto cenários, sugiro as ações de maior impacto e recalculo as previsões depois das correções. Em suma, sou a inteligência central que transforma dados em decisões lucrativas. Analisar dados hoje é essencial, porque é o que separa empresas que reagem às cegas daquelas que tomam decisões precisas e estratégicas. Eu vejo dessa forma: quando você interpreta dados, você entende onde estão os gargalos, quais emoções e contextos estão influenciando o comportamento do cliente e consegue prever com mais clareza o que vai acontecer. Isso significa menos achismo e mais previsibilidade de receita, de ROI e de crescimento sustentável. E no fundo, esse é o meu papel, te dar essa clareza estratégica para que suas decisões sejam sempre as mais acertadas. Por nada. Estou aqui para isso. Sempre que precisar de um diagnóstico ou uma direção estratégica, é só trazer as informações e vamos em frente. Então, vou falar sobre inteligência de dados, que seria o nosso próximo ali que a gente iria falar hoje. Voltar aqui, ó. Cérebro de dados é o cérebro principal que diagnostica as tuas dores e indica um dos agentes para resolver as tuas dores. Então, nós temos o agente inteligência de dados. Esse agente inteligência de dados, ele faz parte do nosso sistema para que a gente possa entender melhor como que funciona todo o processo aí de dados. Então, vou compartilhar a tela com vocês aqui. Deixa eu só
organizar aqui. Aumentar aqui para vocês poderem ler aqui. Então, vamos lá. Compartilhando aqui. Inteligência de dados. Eu sou o agente de inteligência de dados Data Soia. Seu painel de decisão revela dados ocultos, gargalos ocultos, cruza informações entre... peraí, vou fazer uma outra coisa aqui. Espero que vocês consigam escutar o que a gente vai fazer aqui. Esse aqui é um formato que a gente tem para falar com a nossa experiência, com o nosso agente. Você poderia falar o que você faz? Claro. Eu basicamente sou o seu painel de inteligência estratégica dentro do SOIA, o Sistema Operacional com Inteligência Artificial. O que eu faço é transformar dados complexos de marketing, vendas e retenção em decisões práticas e acionáveis. Na prática, eu posso analisar os dados que você já possui, entender de onde eles vêm e sugerir quais KPIs acompanhar para o seu tipo de operação. Além disso, eu cruzo informações entre diferentes áreas, revelo oportunidades escondidas e proponho ações imediatas. Então, resumindo, você conversa comigo, me passa seus dados ou me diz o que precisa e eu te ajudo a transformar tudo isso em inteligência estratégica. Beleza. E qual a importância de ter os dados da empresa medidos para que a gente possa tomar decisões? Ótima pergunta. Ter os dados da empresa bem medidos é fundamental porque é isso que transforma a intuição em decisões realmente embasadas. Quando você sabe de onde vêm seus números e tem métricas confiáveis, fica muito mais fácil identificar o que está funcionando, onde estão os gargalos e quais áreas precisam de ajustes. Em outras palavras, medir os dados permite que você não tome decisões no escuro. Você passa a entender quais campanhas de marketing trazem mais retorno, quais leads precisam de atenção ou quais clientes podem estar em risco. E com isso, você age com precisão e confiança em vez de contar só com achismos. Então, resumindo, dados bem medidos são alicerces de uma tomada de decisão inteligente e previsível. E é aí que eu entro para te ajudar. Ok, muito obrigado. De nada. Sempre um prazer ajudar. Qualquer coisa que você precisar, é só me chamar e vamos transformar esses dados em ações estratégicas. Então, quem foi que falou com você aí? Quem falou com você foi o ChatGPT. E ele falou porque eu acionei o atendimento de chat via voz. Isso aí é uma forma da gente usar também os agentes do Soia. Porque você pode usar os agentes falando com eles, escrevendo, ou você pode usar os agentes um atendimento via chat, via voz. Então, esses agentes, eles atendem você dessas duas formas, pelo ChatGPT. O que esses agentes vão ajudar você na tua empresa? Eu sei que muitas empresas se sentem perdidas quando o assunto é análise de dados. Eu sei que você gera dados, você faz uma campanha, você gera dados, você faz uma postagem, você gera dados, você posta no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, tem vários dados ali dentro onde você pode olhar esses dados lá dentro da ferramenta. Quando você usa uma ferramenta de automação, você está gerando dados, aí é dados de conversão. Por exemplo, quantas pessoas entraram nessa landing page, quantas converteram, quantas pessoas leram meu e-mail, quantas pessoas abriram meu e-mail, tudo isso é feito pela ferramenta de automação de marketing, está gerando dados. Esses dados, se não forem medidos, de nada servem, mas quando você começa a medir esses dados, aí que você muda o jogo, porque você começa a ter inteligência comercial, você começa a ter inteligência de dados. Quando você começa a ter inteligência de dados, você começa a entender melhor da onde os leads estão vindo, como que esses leads estão chegando no meu processo, como que esses leads chegaram até aqui e depois passaram pelo meu processo de marketing e vendas. Lá na área de vendas, eu tenho o CRM também tem a taxa de conversão das etapas, quando a pessoa vai passando pela etapa do pipeline, você vai medindo ali o que está acontecendo. Tudo isso são dados que são gerados, mas se você gera esses dados e não tem um sistema de medir esses dados ficam perdidos. Como que você melhora isso, então? Você começa a entender um pouco melhor como que as pessoas chegaram no teu processo. Pensando nisso, de como as pessoas chegam no nosso processo, tem uma coisa que é muito relevante, algumas empresas ainda estão procrastinando de fazer isso, que é usar as UTMs, tanto nas campanhas de mídia paga, quanto nos sites, quanto nos e-mails, quanto nas landing pages. Tudo isso, quando você usa a UTM, você começa a ter melhores resultados dentro da tua empresa. Você começa a ter entendimento do que está acontecendo. Então, assim, o TM é o RG de uma visita. Sem o TM, seu tráfego vira origem desconhecida, disfarçada e pior.
Você começa a investir no canal errado porque o dado chega quebrado. Você posta no LinkedIn, roda um anúncio e manda um WhatsApp para a tua base. Sem UTMs, tudo vira direct ou referral. Indicações ou então marketing direto. E você não sabe quem gerou o resultado. Então, o que é importante você usar o UTM hoje? Respostas rápidas. Sim, não, mais ou menos. Você tem certeza que você está pegando o lead do lugar certo? Você sabe a origem do lead que chegou no teu processo? Você sabe da onde que esse lead chegou? Foi através de uma landing page? Foi através de um site? Foi através de uma página do site? Foi através de uma campanha de mídia paga? Como que eu vou saber isso? Então, pensando nisso, nós criamos um agente, que esse agente ele ajuda a gente a entender de onde chega o lead, como que esse lead chega no nosso processo. Para quem não sabe o que é o UTM, uma parte daquela parte onde a gente coloca ali o link do site. Então, tem o link do site, que é o nome do site, tem a página que ele vai e tal, não sei o quê, e depois disso eu tenho um UTM, escrito assim mesmo, UTM. Aí, depois desse UTM, vem ali as especificações da UTM. E aí nós criamos um agente que te ajuda a colocar essas UTMs dentro do teu marketing. Então, vou te explicar aqui como é que ele funciona. Olá, você poderia explicar para a gente o que esse agente faz? Claro, eu sou basicamente o seu arquiteto de UTMs e de Data Intelligence. O que isso significa na prática? Eu te ajudo a criar, organizar e otimizar UTMs perfeitas para rastrear de onde vêm seus usuários e como suas campanhas estão performando. Mais do que isso, eu ensino não só a parte técnica, mas também a estratégia por trás disso. Então, por exemplo, se você precisa de UTMs para campanhas em vários países, vou te ajudar a adaptar as convenções de nomes, prever a performance, conectar tudo isso com métricas como CAC e LTV e garantir que você tenha uma visão limpa e escalável dos dados. Vamos começar. Primeiro, me conta qual é o canal e o objetivo da sua campanha. Antes da gente começar, você é só um código que bota no link ou você faz mais do que isso pelas empresas ou pelos usuários que vão te usar? Ótima pergunta. Eu sou muito mais do que só um código que você coloca no link. Meu papel é realmente ajudar você e sua empresa a entender a estratégia por trás desses códigos. Eu ensino você a criar campanhas mais inteligentes, a rastrear múltiplos canais, a prever resultados e integrar tudo isso com métricas importantes como CAC e LTV. Então, resumindo, eu ofereço uma visão estratégica completa, não só a parte técnica, e sempre vou explicar o porquê das recomendações. Então vamos nessa. Qual é o canal e o objetivo da sua campanha? Muito obrigado. Imagina, tô aqui para isso. Então, sempre que precisar, é só dizer qual o canal que você quer trabalhar e qual o objetivo da sua campanha, que a gente já começa a montar tudo sob medida. Vamos nessa! Então, pessoal, esse aí é o nosso agente que a gente tem aqui para falar sobre UTM, é um arquiteto de UTMs. Ele vai ajudar você a entender de onde estão chegando os leads, como que esses leads podem, de acordo com o resultado dele, te dar diretrizes para que você, com os dados que você coletou durante essas UTMs que você distribuiu nos links das páginas de landing page, no site, seja onde for, de onde que essas pessoas chegaram. Então você começa a entender um padrão. Quando você entende o padrão, aí tudo fica mais fácil. Os dados nada mais são do que você descobrir quais são os padrões que você tem, que você pode replicar. E quando você replica, você aumenta a tua taxa de conversão, aumenta a forma de você melhorar aí a tua empresa, aumenta a quantidade de vendas que você tem. Por quê? Porque agora eu estou investindo no lugar certo, que os dados estão me mostrando que estão tendo melhores resultados. Então eu começo a economizar dinheiro, começo a melhorar meu negócio, começo a fazer tudo que antes eu não sabia, era no risco, era no chute, era como se eu estivesse falando uma outra língua, tentando adivinhar como que as coisas funcionavam. Outra coisa que a gente precisa ter para poder medir, para poder entender melhor como que as coisas funcionam, é o Google Analytics 4, que é a forma mais recente do Google de te ajudar, e o Tag Manager Pro, que é onde você consegue fazer aí as configurações das tuas tags. Então, assim, o GA4 não é um Google Analytics novo, é outra lógica.
trabalha por eventos e se seus eventos não estão errados, seus relatórios viram ficção. Se seus eventos estão errados, seus relatórios viram ficção. Então, assim, clique no WhatsApp, envie de formulário, clique no botão Saiba Mais, scroll, qualidade de leitura, compra, checkout, geração de leads. Tudo isso, sem Tag Manager bem configurado, não mede. Você mede pouco. Sem GA4 bem configurado, você mede errado. Interação. Hoje você confia no seu GA4? Você sabe configurar o GA4? Você sabe o que é o GA4? Google Analytics 4? Você sabe o que é o Tag Manager? Então são duas coisas que a gente pensou aqui. Como que eu posso ajudar as pessoas a entenderem como usar o GA4 e como configurar realmente o GA4? Como que você faz para realmente usar esses dados que eles vão gerar para melhorar aí a tua performance, a performance da tua empresa. Então, baseado nisso, a gente criou um agente chamado GA4 e Tag Manager. Vou compartilhar com vocês aqui e vamos entender o que ele pode fazer pela gente. Você poderia explicar para a gente o que o GA4 e o Tag Manager Pro faz pelas empresas que acessem e sejam usuários desse agente? Claro. E para te ajudar no mais alto nível, eu preciso saber qual é o seu nível em GA4 e Google Tag Manager. Você se considera iniciante, intermediário ou avançado? Assim eu ajusto a explicação perfeitamente para o seu caso. Vamos supor que eu seja iniciante. Perfeito. Então vamos começar do jeito mais didático e direto. O GA4 e Tag Manager Pro é basicamente o seu guia pessoal para transformar dados em decisões de crescimento. Ou seja, ele ajuda empresas a configurar o Google Analytics 4 e o Google Tag Manager do zero, entender como coletar e organizar os dados de forma confiável e, a partir disso, poder tomar decisões mais inteligentes sobre marketing, investimento e otimização de campanhas. Como você é iniciante, a gente vai passo a passo, começando por entender o básico de criar uma propriedade no GA4, instalar via Tag Manager e depois configurar os eventos essenciais. E assim a gente vai evoluindo juntos. Antes da gente iniciar, você poderia dizer para a gente o que vai mudar numa empresa que antes não sabia configurar o GA4 via Tag Manager ou não? O que isso pode influenciar nos dados dessa empresa e melhorar os dados dessa empresa? Com certeza. E essa é uma ótima pergunta para a gente já começar com a mentalidade certa. Quando uma empresa não sabe configurar o GA4, seja via Tag Manager ou de forma direta, basicamente ela está voando no escuro em termos de dados. Os dados podem ficar incompletos, inconsistentes e muitas vezes a empresa nem sabe de onde o tráfego vem ou quais campanhas estão realmente trazendo resultados. Ao configurar o GA4 de forma correta, especialmente usando o Google Tag Manager, a empresa passa a ter dados muito mais confiáveis e organizados. Isso significa que ela vai entender com muito mais clareza quais canais de marketing estão performando, qual é o retorno sobre o investimento, onde estão os gargalos e como otimizar cada campanha de forma estratégica. Em resumo, o impacto é que a empresa deixa de tomar decisões no achismo e passa a tomar decisões baseadas em dados reais, o que melhora muito a eficiência e o crescimento a longo prazo. E a gente vai construir isso juntinho, etapa por etapa. Ok, muito obrigado. De nada. Vamos lá então. Agora que entendi o seu nível e o cenário, a gente vai começar pelo básico e subir aos poucos. Vou te guiar na primeira etapa, criar a propriedade GA4. Depois disso, a gente segue com a instalação via Tag Manager e assim por diante. No final de cada ciclo, eu também vou te entregar um plano de evolução para você saber quais são os próximos passos. Vamos nessa. Pessoal, então é isso que a gente tem aí hoje como aliado. Por que eu digo aliado? Porque antes, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ler um tutorial do Google, tinha que pegar e estudar no YouTube, tinha que ler e-books, tinha que pedir cursos e tal, pagar cursos, assistir videoaulas, tudo isso para aprender o que é o GA4. E depois que eu entendi o que é o GA4, eu interpretar como é que aquele GA4 funcionava. E depois de fazer tudo isso, aí eu ia aplicar isso e ainda tenho certeza que muitos de nós teríamos dúvidas de como aplicar isso na nossa empresa. O que o Soia faz agora por você? O que o Soia vem com uma nova funcionalidade? Ele vai te servir de copiloto. Ele vai estar do teu lado, te ensinando passo a passo como que você cria
como que você cria a tua propriedade, como que essa propriedade vai influenciar dentro até das ferramentas de automação. Eu uso RD Station Marketing aqui. Quando eu uso o RD Station Marketing, uma das coisas que eu preciso configurar logo no começo é exatamente o GA4, para ele poder ter as informações do site, para ele poder me dar os dados do site, para ele poder me dar as informações de visitas do site e tudo mais. Então, se eu não sei configurar isso, se eu não sei o que é o GA4, se eu não sei fazer isso, a ferramenta de automação vai ficar no escuro, porque ela está baseada no GA4. E como que eu coloco o GA4 para funcionar? Eu vou criar essa propriedade dentro do GA4 e ele vai te dizer passo a passo como que você cria as suas propriedades dentro do GA4. Como que você faz para que aquilo que você está criando dentro do GA4 te dê dados para que esses dados sejam interpretados e você consiga tirar desses dados as informações para que você possa realmente ter melhorias no teu sistema de dados da empresa, para você ter melhores resultados aí no teu negócio. Então, o que eu preciso hoje ter em mente quando eu penso em engenharia de dados, como que eu penso em como que eu gero os dados da minha empresa, como que eu meço os dados da minha empresa, tudo isso vai estar dentro do Data Intelligence, que é a parte do nosso cérebro SOIA, onde você tem literalmente a interpretação de como que os seus dados vêm até você e como que você usa esses dados na tua empresa, como que você faz para fazer com que esses dados realmente gerem aí resultado lá no final das contas para você ter melhores resultados na tua empresa. Então, vamos lá. Imagina que você fez 3 ações essa semana, um anúncio, um post e um e-mail. Falando aqui de arquiteto de UTMs, garante que cada link tenha identidade. O G4 e o Tag Manager Pro garante que cada ação do usuário vira evento. E a inteligência de dados junta tudo e mostra. O post trouxe volume, o anúncio trouxe conversão e o e-mail trouxe recompra. Aí a decisão deixa de ser achismo, você redistribui o orçamento com confiança. Então, o futuro aparece primeiro nos dados, antes de aparecer no caixa. Antes de você ver o dinheiro entrando, você começa a entender os dados para que você tome melhores decisões, e essas decisões que você vai tomar vai ser baseada em dados. A gente já deve ter ouvido muitas pessoas falando aí, tome decisões baseadas em dados, mas como é que você utiliza esses dados que a tua empresa gera ao decorrer do processo da jornada de compra do cliente? Como que você está medindo o que o cliente faz? Como que você está interpretando aqueles dados que o cliente deixou no rastro ali ao longo da jornada de compra dele para melhorar o teu processo? Como que você está fazendo isso hoje na tua empresa? Você está fazendo isso hoje? Então, o que a gente vem trazendo para vocês aqui já há algum tempo é como que você usa o SOIA, como que você usa o cérebro. Então, um dos cérebros que a gente tem são o cérebro de dados. Esse cérebro de dados ele vai te ajudar, com os outros agentes que tem dentro dele, a entender melhor como que você faz para ter melhores resultados, entendendo os padrões dos leads que estão entrando no teu processo e fazendo com que você tenha melhores resultados aí, medindo os dados e tomando decisões baseadas em dados. E isso vai fazer com que você tenha melhores resultados na tua empresa. Isso vai fazer com que você, cada vez mais, consiga resultados de forma previsível. Então, como que eu tenho vendas previsíveis, Márcio? Quando você começa a ter um sistema de marketing, vendas e retenção, e esse sistema de marketing, vendas e retenção vai te levar para que você tenha uma melhor forma de entender o caminho, a jornada que o lead passa dentro do teu processo. E isso faz com que você, a cada vez mais que você gere dados, esses dados são estruturados, esses dados fazem com que você tenha melhores resultados, você vai literalmente entender como que você tem previsibilidade nas vendas dentro da tua empresa. Quando você usa esse sistema que eu estou mostrando para vocês aqui, essa parte de dados que eu estou botando aqui, que é o cérebro de dados, ele é aquela parte lá de baixo que eu mostrei na primeira tela, que é o Data Intelligence, para você entender os dados da tua empresa. Se você escutou tudo isso que eu falei aqui, nem se tocou que isso existe, ou você já faz isso, mas não sabe como que
se está certo, se está errado, faz por achismo ou vai pela intuição, esses agentes que tem aqui, eles vão te ajudar a melhorar os dados da tua empresa. Eles vão ajudar você a entender melhor como que você mede as coisas na tua empresa. Por exemplo, uma coisa que é bem comum eu perguntar e as empresas não saberem me responder na hora que eu faço uma pergunta muito simples, que é: quanto custa cada cliente que você tem? Qual é o CAC, custo de aquisição de cliente? As empresas, às vezes, elas ficam assim, eu não sei, eu acho que é tanto, eu acho que é. Quando eu acho, eu não tenho certeza. Quando eu não tenho certeza, eu estou no achismo. Como que eu saio desse achismo, Márcio? Como que eu melhoro aí a parte de aquisição de clientes para eu entender melhor como que eu vou adquirir os clientes na minha empresa? Então, para isso, nós criamos um agente aqui que a gente chama de CAC, custo de aquisição de cliente. E eu vou conversar com ele aqui para a gente entender um pouco mais sobre ele. Olá! O que o agente de CAC faz pelas empresas que acessam os usuários que usam ele? Olá, claro, vamos conversar. Eu sou o CAC Engine 3.0 e basicamente ajudo as empresas a entender, otimizar e prever o custo de aquisição de clientes delas. Ou seja, eu não só calculo o CAC com precisão, mas também interpreto métricas, identifico gargalos, prevejo tendências e entrego recomendações práticas para melhorar a eficiência comercial. Vamos começar entendendo um pouco sobre o seu tipo de negócio. Ele é uma agência, um SaaS, um serviço B2B, um e-commerce, um infoproduto ou uma indústria? Antes disso, me fala qual a importância do Lifetime Value quando eu entendo quanto que é o CAC da minha empresa, o custo de aquisição de cliente. Com certeza. O Lifetime Value, ou LTV, é super importante porque ele mostra o quanto um cliente vale ao longo de todo o relacionamento com a sua empresa. Quando você entende o CAC e o compara com o LTV, você sabe se está gastando de forma sustentável para adquirir clientes ou não. Em outras palavras, se o LTV é muito maior que o CAC, isso é um sinal saudável de que cada cliente traz mais valor do que custa para conquistá-lo. E isso ajuda a tomar decisões estratégicas. Então vamos lá. Me conta qual é o seu tipo de negócio para ajustarmos tudo direitinho. Muito obrigado. Imagina, vamos em frente. Então, para a gente começar, me conta. O seu negócio é uma agência, um SaaS, um serviço B2B, um e-commerce, um infoproduto, uma indústria ou outro tipo? Pessoal, então, isso que você acabou de ver agora é o nosso agente, que é o CAC Engine, motor de CAC. Qual a importância de eu entender o CAC na minha empresa? Quando eu entendo o custo de aquisição de cliente, eu sei quanto que eu estou gastando por cada cliente. Isso também é muito importante quando eu prevejo assim, se eu tenho o custo de aquisição de cliente e a minha venda é recorrente, aí eu começo a receber aquele valor mensal, até que eu entenda quanto que é o meu break-even, que é o meu ponto de equilíbrio. Se eu tiver um churn, quer dizer, perder o cliente, se eu perder o cliente antes de eu retornar ao CAC, eu estou vendendo mais e perdendo dinheiro. Por quê? Porque eu gastei mais dinheiro para adquirir o cliente do que aquele cliente está me trazendo de retorno, ROI, retorno sobre investimento. Então, quando eu começo a entender esses dados, quando eu começo a entender esses números, eu penso assim, eu posso quebrar se eu vender mais nesse formato que o CAC está sendo maior do que o retorno sobre investimento. Quando que eu retorno o investimento? Quando que eu começo a ganhar dinheiro? Quando o Lifetime Value, LTV, é maior do que o CAC. Por exemplo, eu fico com o cliente mais tempo, ele está me dando mais dinheiro do que aquele custo que eu tive que gastar para adquirir aquele cliente. Mas se eu não souber o valor do cliente, se eu não souber o CAC, como que eu vou fazer para entender se a minha empresa está ganhando ou perdendo dinheiro? Beleza? Então é isso. Queria agradecer a todos que se inscreveram aí para assistir nossa live. Geralmente eu faço uma live de 30 minutos aqui na sexta-feira. Hoje eu mostrei para vocês 4 agentes do SOIA, que é o Sistema Operacional com Inteligência Artificial, para você entender os dados da tua empresa e melhorar aí a forma que você mede os dados e os dados que revelam o futuro e os agentes que o constroem. Beleza? Você falou com o Márcio Canto. Excelente final de semana. Um abraço. Seja feliz. Sucesso!